Boa noite, eu sou aluno do professor Mariano e eu tô gravando esse vídeo mais descontraído assim, só para falar um pouco sobre literatura também, né? Não sobre a física e a literatura, sobre como que essas coisas conversam, sabe? Como eu, como um aluno de física, né? Um, um, um aspirante a físico, quase físico, como que a literatura mudou minha vida, sabe? Como ela me moldou e como ela fez eu ser quem eu sou, sabe? Para além da física também. E eu quero falar bastante sobre esse livro aqui, que é o livro Guerra e Paz, do Liev Tolstói. Ele é um dos livros mais importantes que eu li, assim, um dos que eu mais gosto de fato, porque tem vários motivos, mas principalmente, assim, a primeira vez que eu fiquei sabendo do livro, você pode ver que ele é um pouco grande, né? É dividido em dois volumes, a parte 1 e a parte 2. Você pode ver que ele é um pouco grande. Da primeira vez que eu vi, quando estava começando assim a ler uns livros mais clássicos, eu me deparei com ele, eu vi que tipo 1.600 páginas, pelo menos essa versão que eu tenho, assim, são 1.600 páginas. E para mim foi uma parecia algo intransponível. Eu falei, meu Deus, como que alguém consegue ler tudo isso assim, sabe? Tipo, um livro não é fácil, é um livro difícil de ler. E foi uma época que eu peguei pra ler ele, eu falei, não, vou ter que conseguir, e não adianta, vou ter que ler tudo isso. E eu li, foi muito legal, assim, é uma experiência muito diferente de tudo, porque, de novo, parece uma barreira intransponível, algo muito além do que a gente está acostumado. Mas, para além disso, também, né, tem o fato de que o livro em si, ele é muito denso, ele discute sobre muitos assuntos e é muito legal você ler e você se imergir em toda essa história que ele conta, né? O Tolstói, ele usa desse livro para explorar muito da filosofia dele, de como ele enxerga os eventos históricos, de como ele enxerga a vida, de como ele enxerga a sociedade russa da época, né? O livro ele se passa entre os anos de 1805 até o final de 1812, que foi durante as campanhas napoleônicas que envolviam a Rússia, né? Então, em 1805 foi quando a Rússia ela tinha uma coligação com a Áustria e eles estavam do lado da Áustria, né? Quando a França estava invadindo a Áustria. E começa assim, ele conta sobre. Ele tem muitos núcleos, o nome é bem autoexplicativo, né? Ele fala sobre a parte da guerra, a parte da paz, né? Ele vai intercalando sobre esses núcleos, sobre como cada parte da sociedade viveu esse evento histórico, essas, esse evento muito marcante na história da Rússia, né? Que foram as invasões napoleônicas. Então ele conta bastante sobre como, assim, no fronte de guerra tava todo mundo ensandecido, assim, né? É uma guerra, as pessoas sofrem, é fome, é frio, é muita desorganização, é batalha, é tiro, é um caos, assim. Toda a parte da guerra é um caos. Ele entra bastante em detalhe isso. E ele vai intercalando entre isso e a parte da aristocracia russa. Como que a aristocracia vivia na época, como que eles enxergavam essa guerra. É muito distoante ver. Enquanto você está acompanhando, sei lá, soldados russos lutando, dando tudo de si pelos ideais, né? Pelo ideal de Rússia, pela forma como eles enxergavam a Rússia como uma mãe, sabe? Como algo a se defender, como algo a se morrer, pelo qual se morrer, sabe? Enquanto isso a aristocracia, o povo mais rico, eles ficavam ali
na cidade grande, tipo, aqui não vai chegar guerra, aqui a gente tá vivendo bem, vamos pro baile, vamos ver o Tsar, vamos ver os nobres aqui e ficar nessa pomposidade. E uma forma muito interessante que ele usa para mostrar isso, né, para demonstrar como que a aristocracia estava muito alheia a tudo que estava acontecendo, ele usa muito da língua francesa enquanto tem conversas entre personagens da aristocracia. Muitas vezes estão falando, tem personagens que eles escrevem cartas para os outros e são cartas 100% em francês, sabe? Entre dois personagens russos. Então, tipo, pô, seu país está sendo invadido pela França e você vai usar a língua dos caras, sabe? Pra se comunicar. Foi um sentimento que eu senti, sabe? Lendo isso, é tipo, meu Deus, e aí, sabe? É muito legal isso, é uma forma muito interessante de colocar. E isso, obviamente, tipo, não tá só restrito à Rússia do começo do século XIX, porque essa ideia de uma aristocracia, uma elite que está despreocupada com os problemas do país ou com os problemas dos próximos, assim, sabe? Com os problemas do mundo, de fato. É algo que é bem atual, assim, permeia toda a história humana, mas é muito interessante esse essa história que ele traz, a forma como ele traz. E ele usa bastante disso para discorrer também sobre a filosofia de história que ele tem, né? A forma como ele enxerga eventos históricos. Ele tem, assim, um livro muito grande, ele consegue explorar muita coisa. Então, tipo, tem capítulos de páginas e mais páginas que é só o autor discorrendo mesmo, tipo, o próprio Tolstói, ele vai discorrendo sobre o que ele enxerga, sabe, desses eventos, dessas questões políticas. E uma das coisas mais marcantes é essa filosofia de, tipo, ele defende que a história não é feita por grandes nomes, não é Napoleão que fez a história, não é o czar Alexandre I que moveu as marés de guerra, mas ele defende que a vontade individual de cada ser humano que vivia os períodos guiou a seta da história, né? E ela tem uma... Ele defende muito que não... Sabe, o que venceu a guerra pela Rússia não foi Napoleão ter se retirado da Rússia, mas foi, sei lá, um soldado tal que durante uma batalha ele decidiu fazer uma coisa porque sim, porque era ele, sabe? É uma questão muito individual sobre como que os indivíduos em coletivo eles geram essa história, né? Não é porque foi o Napoleão, sabe, que gerou tudo isso. E nos eventos de guerra é muito nas batalhas, né, que ele escreve muitas batalhas. Tem duas muito marcantes para mim, que são a Batalha de Austerlitz e a Batalha de Borodino. A de Austerlitz ela ocorre em 1805, é uma batalha muito decisiva, assim, porque é uma derrota histórica da Rússia e da aliança com a Áustria e tudo mais. É uma batalha histórica, ele sempre vai contando sobre como os generais tinham um plano, eles tinham tudo pensado e que não tinha como perder e tudo mais. Aí chegou Napoleão e começou a batalha, e na batalha ele descreve muito as pessoas que estão nela, né? Ele descreve os soldados que estão no fronte de batalha e assim, parece que é sempre uma bagunça, sabe? Cada um fazendo uma coisa, que uma coisa gera outra, aí tipo sei lá, um soldado, ele escuta uma ordem errada, então ele passa essa ordem vai errado, sabe? É uma coisa muito imprevisível. Ele não é porque o plano do soldado estava errado, mas é porque um plano numa batalha que ele defende não funciona, ele não é... Tipo, ele não é, nunca vai ser seguido à risca, sabe? Porque você tem essas vontades individuais, essas setas, entre muitas aspas, essas setas individuais, cada uma aponta para um canto, mas em geral elas geram
entre muitas aspas, assim, uma magnetização, sabe, para uma direção da batalha, tipo, fazendo um paralelo com a física, assim, sabe, tem cada 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 soldadinho, cada pessoinha que tá vivendo um evento histórico, ela aponta com um canto, mas isso em geral vai dar uma magnetização, enfim. E é muito, assim, curioso de você ver isso e de você se imergir nessa história e você aprender essas. Porque eu particularmente aprendi muita história lendo isso, porque é um livro que ele traz eventos reais, como eu falei, a Batalha de Austerlitz, ele traz cartas reais, ele conseguiu acesso a algumas cartas de Napoleão para os generais e do czar Alexandre I, todas essas coisas. Então, ele traz muita história, ele traz muita filosofia, porque também, além de tudo isso, né, dessa ideia de história que ele tem, de que ela é gerada por vontades individuais, ele também traz muito uma questão filosófica de, tipo, qual é o sentido da vida, sabe? Por que a gente tá aqui? Porque a gente faz o que faz? Ele traz isso no personagem, que é o personagem principal, mas ele, assim, é que não tem um personagem principal, mas ele ser o protagonista, assim, eu diria que é o protagonista. É o Pierre Bezukhov, ele é um personagem que o nome, assim, Pierre, mas é porque ele estudou na França, então ele personifica essa ideia de uma aristocracia que engolia essa cultura francesa, que engolia, que absorvia tudo que a França fazia, tudo que eles mandavam pro mundo, essa aristocracia queria copiar e fazer igual, sabe? E ele, no começo, ele é um pouco o alicerce disso, porque ele sai para estudar na França, no começo do livro ele tá voltando para a Rússia faz pouco tempo, o nome dele de fato é Piotr, mas Piotr traduzindo seria Pierre no francês, né? Então ele passa a usar o nome traduzido de Pierre. E esse personagem, ele é muito curioso, porque ele traz esses ideais da França, mas ele chega na Rússia e, tipo, acontece muitas coisas, eu não vou falar pra também não, não dar de bandeja, né, o que acontece no livro, mas acontecem muitas coisas. Ele passa a se perguntar, tipo, tá, mas, sabe, qual que é o sentido da vida, sabe? Por que a gente vive, sabe? Ele começa a questionar todas essas coisas estabelecidas, né, que ele tinha, tipo, a visão filosófica que ele tinha de vida, né, ele passa a perguntar sobre a existência de um Deus, se existe, se não existe, sobre como que a Rússia estava evoluindo e tudo mais. Eu acho muito legal porque ele explora bastante isso. De novo, eu não vou entrar muito em detalhes porque aí tem que ler, aí tem que ler o livro para saber o que acontece com o personagem, mas é muito legal. Tem uma cena que esse personagem, o Pierre, ele passa a andar por um campo de batalha. Uma pessoa que faz parte da aristocracia, mas ele passa a andar no campo de batalha, ele vai vendo as coisas acontecer. E, tipo, isso faz com que tudo pra ele seja, tipo, ele tá vendo na pele, sabe? Ele vai por conta própria e fala, não, quero ver o que tá acontecendo na guerra. E ele vai atrás, sabe? Ele passa a viver aquilo, ele vê as pessoas morrendo, ele vê as pessoas desesperadas, ele vê o canhão, ele vê o tiro, ele vê a fumaça. E com isso ele também passa, sabe? Ele passa a absorver isso pra ele. É uma cena, eu acho que não é tanto spoiler assim, mas enfim. Eu acho isso muito interessante. Então é um livro bem completo, né? Ele tem muita coisa. É por isso que ele foi pra mim, assim, um dos livros mais importantes que eu li. Um dos livros mais, nossa, sensacionais. É uma experiência única, assim. É difícil porque é um livro russo, então todos os nomes, as localidades, tudo envolve a Rússia, né? A história russa. Mas é muito. É uma experiência muito legal. Assim, a dificuldade, principalmente com os nomes, acho que é
é maior, assim, sabe? São muitos núcleos, são muitas famílias, aí cada família tem um irmão, tem um tio, tem um pai, não sei o quê. Aí os nomes também, os sobrenomes são todos russos, então você não... Sabe, tem toda essa questão de dificuldade, assim, de se inserir numa cultura que não é aquela que a gente cresceu, que a gente conhece. Mas é muito... Vencendo essas dificuldades, começa a fluir muito bem, sabe? Quando você começa a acostumar com a forma, com todos essas palavras, né? Essa questão linguística da Rússia, né? Ser uma língua muito diferente, acho que tudo começa a ficar muito... fluir muito bem, assim, é algo que não dá pra parar de ler, sabe? É uma... uma delícia, assim. E, bom, eu gravei o vídeo justamente só pra falar sobre isso, né? Foi uma experiência que eu tive. E eu, como um formando... Ah, também tem uma questão que eu acho que complementa muito esse livro, assim, principalmente na parte em que ele conta sobre 1812, que foi de fato a invasão em que a França entrou na Rússia. Eu acho que uma coisa que complementa muito é uma peça musical feita pelo Tchaikovsky, que o nome dela é 1812. É meio explicativo, né? Mas ela conta sobre todas essas campanhas. Ela foi feita em comemoração, eu não tenho certeza, mas eu acho que de 70 anos das invasões. E o Tchaikovsky, ele conta em música sobre tudo aquilo que você está lendo. Então, eu acho que é um complemento muito legal. É uma história sendo contada de uma forma musical. Então, você fica meio que imerso assim, você fala, caraca, você se sente muito lá, assim, sabe? Muito, muito apegado, sabe? A essa história, esse capítulo, né, da história russa. Eu acho que é muito legal, assim. Eu escutava bastante enquanto estava lendo e é sensacional. E acho que é isso. É o vídeo que eu queria gravar. Ele acho que ficou um pouco longo, mas é um vídeo só para contar um pouco sobre um dos livros marcantes, né? Eu como um formando em física, né? Tô prestes a acabar a faculdade. Eu acho que é interessante, legal trazer essa questão da relação, né? De formando em física com a arte, com a literatura, com coisas para além da física, né? E eu acho que é isso. Muito obrigado.